E aí galera, meu nome é Juliano Dornelles, estamos aqui hoje para falar mais um pouco sobre internet, redes sociais, inteligência coletiva, a evolução tecnológica que está acontecendo nos últimos anos. Primeiramente, vamos colocar uma questão que vem desde a biologia antiga, lá do Lamarck, né? O Lamarck falava dos usos e desusos, aquela história da girafa, do pescoço que se desenvolveu e tal. O que eu quero dizer com isso é que as nossas capacidades intelectuais e mecânicas, elas se desenvolvem de acordo com as necessidades que vão surgindo. A gente vai se adaptando ao ambiente, né? Como diz o Darwin também, da biologia, mas bem adaptados sobrevivem à seleção natural. Então a gente vai se adaptando, vai se transformando, vai adquirindo habilidades com o decorrer do tempo. No decorrer dos anos, dos séculos, no decorrer dos séculos, dos anos, o homem desenvolveu o raciocínio matemático, a capacidade de pensar, a capacidade de se programar. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a mente humana está bem desenvolvida nesse sentido. Contudo, levando em consideração, Marshall McLuhan falava que os meios de comunicação são extensões dos sentidos humanos, podemos dizer que a gente está se expandindo. A nossa memória, o HD, o pendrive, o CD, é uma expansão da nossa capacidade de armazenamento de dados. Tudo começou com a imprensa, com as pedras, os registros, as pinturas rupestres. Então a gente está expandindo a nossa capacidade de armazenar conhecimentos. Contudo, ultimamente, a gente tem expandido isso numa capacidade externa, exterior ao nosso cérebro. A gente sabe que a gente utiliza entre 7% e 10% da nossa capacidade cerebral. Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente opta por armazenar um dado no HD do computador, num website, num pendrive, num Google Docs, por exemplo, a gente está abrindo mão de mentalizar, de estudar, de memorizar aquela informação. Por exemplo, antes de eu estudar comunicação e antes de eu passar pela faculdade de Ciências Sociais, eu tive uma breve passagem pelas faculdades de Engenharia Civil. Eu lembro, na década de 90, que a gente estudava as integrais, as derivadas, os algoritmos. Então, naquela época, a gente fazia os cálculos tudo à mão, com papel, lapiseira e borracha. Depois, no início dos anos 2000, ainda estudava engenharia, começaram a entrar a permissão das calculadoras HB, 48GX, 49G, nas faculdades de engenharia. Então, o que aconteceu? Antes, um estudante de engenharia era programado para saber cálculo, matemática. Os engenheiros precisavam saber matemática e física muito mais do que hoje em dia. Hoje eles ainda precisam, ainda ensinam cálculos, derivados, integrais, funções, limites, etc. Contudo, é permitido as calculadoras, né? Então, o que foi feito? Foi automatizado toda aquela capacidade que antes era feita apenas pelo raciocínio humano de calcular as derivadas, as integrais, as funções, etc. Tudo feito pelas calculadoras. E o computador também está facilitando muito a nossa vida hoje em dia nesse mesmo sentido. Quando a gente armazena uma informação num pendrive, num Wikipédia, num site, né, a gente pode até mentalizar e armazenar no nosso cérebro também. Mas muitas vezes a gente tem a tendência de, pelo fato de saber que aquela informação está armazenada lá no site, a gente não fazer um esforço de mentalizar, de entender, de guardar a informação no nosso cérebro. Nesse sentido, há um livro aí do Douglas Rushkoff, As 10 Questões Essenciais da Era Digital. Nesse livro o cara fala sobre isso, né? Ele fala, uma das outras coisas que o cara fala no livro é sobre, por exemplo, a necessidade de entendermos de programação. Ele fala que na época que ele estudava no ensino fundamental nos Estados Unidos, né, no ensino deles lá, o primeiro e segundo grau, eles ensinavam programação nas escolas, né? Hoje em dia ele colocou que já não ensinam mais programação nas escolas. Hoje em dia eles ensinam a como utilizar os softwares, a como fazer uma planilha, a como editar um texto, a como criar uma página na internet, mas não ensinam mais como criar um programa. Então ele fala o seguinte, que ou a gente programa ou a gente é programado. Por exemplo, nós trabalhamos com arte, com vídeos, postando vídeos, criando material multimídia, texto, escrevemos em blogs, etc. A gente utiliza uma tecnologia já pronta, né, de uma linguagem de criação de sites, de uma plataforma blog, um programa Photoshop para editar uma imagem, um After Effects, um Adobe Premiere, inúmeros programas para editar vídeo, para editar imagem, para editar o texto.
Então o que acontece nesse sentido? Nesse sentido, o que acontece é que a gente não cria o nosso próprio programa, a gente compra o programa feito lá pelo programador, pela Microsoft, pela Adobe, pela Apple, e a gente começa a utilizar o programa, a gente estuda o programa e utiliza o programa. A grande diferença é que no futuro já acontece em países como no Japão, tigres asiáticos, etc., na Índia também, as escolas irão ensinar programação, que é uma coisa que acontecia há 20 anos atrás nos Estados Unidos e deixou de acontecer. Ensinar programação para que as pessoas no futuro possam criar os seus próprios programas através das linguagens existentes e novas linguagens de programação que irão surgir nos próximos anos. Então, essa é a tendência, né? O capítulo em questão que o Rushkoff falava sobre isso era o capítulo chamado Programe-se ou seja programado. Programe-se ou seja programado. Então, ele quis dizer isso, que a gente pegar um programa pronto lá, isso já está acontecendo na verdade, pegar um programa pronto lá que existe, utilizar, pegar um vídeo aula do YouTube e aprender a utilizar o programa, isso todo mundo faz. Agora, programação é uma coisa que é uma minoria das pessoas, né, que entendem o mínimo de programação. E isso já está acontecendo hoje em dia com a internet colaborativa, a internet participativa. Acontece não só na programação, mas também em outras ferramentas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, na programação dos softwares livres, os programas abertos como o Linux, ou o sistema operacional Linux e muitos outros programas onde as pessoas podem participar, cooperar e cada um alterar um pouco o programa. Isso também ocorre na produção textual, acadêmica, de vídeos, de fotos, de imagens, a galeria de imagens do Flickr ou do Picasa, ou por exemplo os artigos do Wikipedia. No Wikipedia a gente pode ler um artigo, se a gente criar o login lá, a gente pode alterar aquele artigo, inserir novas informações, um outro coautor vai entrar também, vai alterar as nossas colocações e a gente vai continuar reconstruindo aquele documento, aquela informação com o passar do tempo. Então essa é a cooperação, a construção conjunta. O que o Pierre Levy já falava anteriormente sobre inteligência coletiva, o Rushkoff vai um pouquinho mais além e fala que se antes a gente participava de um conhecimento individual, uma construção de conteúdo individual, hoje a internet é uma construção de conteúdo coletivo. A gente constrói todo mundo junto, as pessoas, uma altera, a outra colabora, a outra compartilha, a outra comenta, a outra partilha, a outra manda por e-mail, a outra escreve mais um pouquinho, a outra compartilha o vídeo, bota o texto, a imagem. Então é uma construção conjunta de conteúdo que está acontecendo na internet, não só de conteúdo, mas também de programação de softwares. Então essa é uma tendência do mercado e a gente deve ficar atento para o que pode acontecer com as nossas habilidades mecânicas e mentais quando a gente delega a função às máquinas. É claro que as máquinas favorecem o nosso dia a dia, é muito mais fácil a gente colocar uma roupa para lavar na máquina de lavar do que lavar a roupa na mão. Isso é óbvio, calcular com a calculadora do que calcular com a caneta e papel. As tecnologias existem para jogar no sentido da evolução, no sentido do conforto, da facilidade de execução de tarefas. Agora, quando a gente está armazenando conhecimento fora da nossa mente, a gente tem que ter cuidado para também entender aquele conhecimento que a gente consome no cyberespaço, para que a gente possa ter o mínimo possível de conhecimento e de habilidades armazenado no nosso cérebro. Então o Rushkoff coloca também um outro sentido, né, onde a gente está se conectando o mundo inteiro através das redes sociais, da internet, das redes de e-mail, de mensagens instantâneas, onde no futuro próximo estará todo mundo conectado, se encaminhando para uma era de comunicação telepática. A tecnologia nos aproxima dessa conexão. A gente pode conectar com pessoas do outro lado do mundo e saber o que está acontecendo em qualquer parte do mundo em tempo real, através de mensagem de texto, através de mensagem sonora, de vídeo, de imagens, ou como quer que seja, né? A comunicação total multimídia. Então nessa era, na era que a gente está, na era dos próximos, né? Nas gerações dos milênios, gerações X, Y, Z, onde as pessoas são mais inquietas, onde as pessoas participam mais, têm uma vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ainda estamos numa era de inclusão, num tempo de inclusão, porque a internet em si, as tecnologias ainda não estão ao acesso de todo mundo. No momento em que 100% da população tiver internet em casa, conexão na internet, aonde quiser, aonde quer que esteja, mobilidade,
daí sim a gente vai ter a onipresença da espécie humana, a inclusão total do conhecimento da inteligência coletiva.